Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, boa noite a todos. Abram comigo a santa e bendita palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, de início, versos de 1 a 5, e por conseguinte, versos de 12 a 14. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versos de 1 a 5 e, por conseguinte, versos de 12 a 14. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Versos de 12 a 14. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Esperança no cemitério. Esperança no cemitério. Este é o nosso tema. Deus amado, desejamos neste momento unicamente ouvir a tua voz. Deste modo, meu Deus, que tu venhas, em o nome de Jesus, trazer a cada um de nós palavras de vida. Ó Deus, tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. Deste modo, em nome de Jesus, que a minha boca, a partir de então, seja a tua boca, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Esperança no cemitério. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que cemitério é lugar de desesperança, de dor, de lágrimas. É o endereço dos mortos, já que são em cemitérios que os corpos, ou que corpos sem vida são sepultados. O nosso tema é esperança no cemitério. Isto porque, no meu entendimento, o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel é um convite a se ter esperança nos cemitérios existenciais, onde tudo é sepultado. Pensando-nos nas circunstâncias em que esse texto foi confeccionado, podemos dizer, tendo-nos em vista o povo de Israel, que foi o sepultamento da esperança, que foi o sepultamento da honra, que foi o sepultamento da dignidade, que foi o sepultamento do prazer por continuar existindo no palco da existência. Mas quais as razões de ser o capítulo 37 do profeta Ezequiel um convite para se ter esperança nos cemitérios existenciais? Eu penso que por 3 razões que eu passo a apresentar a vocês. Preste atenção. Primeira razão: Ezequiel 37 expõe a visão do profeta Ezequiel, dada por Deus, acerca da realidade histórica
que envolvia Israel. Vocês sabem que o reino de Israel, no ano 931 a.C., foi dividido por causa do aumento abusivo dos impostos promulgado por Roboão. Por conseguinte, 2 reinos surgiram: Reino do Norte, com capital em Samaria; Reino do Sul, com capital em Jerusalém. Em 722 a.C., a Síria invadiu o Reino do Norte, provocando muita dor, muita tristeza, muita angústia. Muita gente morreu. A cidade foi saqueada. Houve o sepultamento da esperança, da dignidade, da honra. Vocês sabem também que no ano 597 a.C., o Reino do Sul foi invadido pelos babilônios. Nabucodonosor, com seu exército, invadiu sua capital, isto é, Jerusalém, promovendo uma cena de horror, de pavor. Muita gente morreu. A cidade, segundo relatos do profeta Jeremias, em Lamentações, foi coberta por cinzas. O povo foi conduzido ao cativeiro, à Babilônia. Os versos de 12 a 14, do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, em síntese, é a mensagem, considerando o que eu acabei de dizer, cujo propósito é dizer a este povo que está vivendo nessas circunstâncias que Deus, o seu Deus, haveria de resgatar o mesmo dessas circunstâncias de pavor, de horror e de dor. Se não, observem comigo o que diz precisamente os versos 13 e 14. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura. Realidade de cativeiro, realidade de dor, realidade de sepultamento de sonhos, realidade de sepultamento de esperança. E vos fizer sair dela, ó povo meu, isto é, e vos arrancar das garras, das algemas, da escravidão dos babilônios. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que ante as circunstâncias de dor, que ante as realidades que passam a envolver-nos na existência, que como um punhal ferem a nossa alma, jogando a nossa esperança no chão ou sepultando-a, sepultando os nossos sonhos, que Deus é capaz de restabelecer-nos. Que Deus é capaz de restabelecer-nos. Nós precisamos entender que o nosso Deus é capaz, como ressalta precisamente o verso 14, de trazer a vidas destituídas de esperança, em função de algumas circunstâncias doídas. Esperança. Nós vimos a primeira razão de ser o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, um convite para se ter esperança nos cemitérios existenciais. A segunda razão é por ser Ezequiel 37 a impressão na consciência do profeta Ezequiel de que só Deus pode trazer moribundos à vida. Ou seja, Ezequiel 37 expõe que o milagre da revivificação vem de Deus. É o que destaca os versos 5 e 12. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Verso 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, o vosso sepulcro, a vossa tumba,
e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Segunda razão de ser Ezequiel, capítulo 37, um convite para se ter esperança nos cemitérios existenciais. É o imprimimento da consciência de que Deus é que pode restabelecer a esperança em corações destituídos de esperança. Deus opera o extraordinário no ordinário. Deus, o nosso Deus, é o Deus de milagres. É o Deus que provoca metamorfoses, transformações radicais, integrais, abruptas. Terceira razão de ser o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, um convite para se ter esperança nos cemitérios existenciais. É porque Ezequiel 37 mostra Deus injetando esperança no coração de Ezequiel. Versos de 3 a 5. Eu ouso dizer que a proposição do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel é injetar esperança em corações destituídos de esperança. Injetar paixão, entusiasmo, dinamismo, esperança. Vejam o que diz aí, os versos de 5 a 3. Assim diz o Senhor teu Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Verso 5. Verso 3, então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Diz-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus aqui está injetando esperança no coração do profeta Ezequiel. Eu já disse que a realidade é de cativeiro, a realidade é de dor, é de escravidão, é de alguém que está submetido ou sob escravidão. Alguém que está sendo vigiado pelos soldados babilônios, talvez com chicotes em suas mãos. Considerando isto, eu penso ser importante destacarmos alguns pontos a partir de então, que eu passo a apresentar a vocês. Prestem atenção. Primeiro ponto é que temos Deus conscientizando Ezequiel acerca da situação de seu povo, isto é, da casa de Israel. Considerando que o intuito de Deus aqui no capítulo 7 é injetar esperança no coração sem esperança do profeta Ezequiel, nós podemos, em primeiro lugar, ressaltar que temos Deus conscientizando Ezequiel acerca da situação de seu povo, da casa de Israel. É o que destaca os versos 1 e 2 e 11. Diz assim o verso 1: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. O verso 1 destaca um envolvimento estático, uma experiência estática envolvendo Ezequiel. Ezequiel repousou-se em Deus e Deus manifestou a Ezequiel a visão da situação do povo de Israel, de angústia, de dor, de cativeiro, de desonra. Pensando na individualidade de cada membro da nação de Israel, de gente que estava, talvez, externando angústias das mais variadas. Gente que não tinha mais em seus lábios as poesias. Gente que não tinha mais em sua consciência, em seu coração, a convicção, a certeza de que Deus o Deus de Israel é o Deus dos exércitos. Os versos 1, parte B, 2 e 11 evidenciam como o povo estava num vale de ossos secos. Um grande cemitério desorganizado. O povo estava num vale de ossos secos. O que isso significa? Duas coisas. Primeira, que o povo estava sem entusiasmo. Haviam desistido da vida, pois não acreditavam mais. Quantas pessoas que estão hoje
nos cemitérios existenciais, em terras inóspitas, existencialmente falando, que estão vivas, mas sem uma gota de esperança permeando a sua alma. Quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que perdeu o entusiasmo pela vida, que perdeu a paixão pela vida. Gente sem entusiasmo, gente que não acredita mais, e que você cutuca e diz assim: tem jeito, há uma alternativa. E você ouve: não tem mais jeito, acabou. Casas destituídas de esperança, onde os sonhos que outrora eram propalados estão sepultados. Jovens com sonhos sepultados, que vivem sem um pingo de entusiasmo em função das circunstâncias que passam a envolver a sua existencialidade na existência. O povo estava, em primeiro lugar, sem entusiasmo. Havia destituído da vida, pois não acreditava mais. Segundo, estavam desvanecidos, apagados, sem cor, sem tinta, sem brilho, sem pele. Eram ossos sequíssimos, ausência de dignidade, ideia pessimista que estavam exterminados, acabados. Se não, notem comigo o que diz aí o verso 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Quantos de nós, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, adotamos em função do que passa a nos envolver na vida este discurso? Não tem mais jeito, acabou. A minha vida se tornou um vale de ossos secos. Está coberta por escombros, por cinzas. Eu não consigo mais enxergar uma luz no fim do túnel. O povo estava assim, destituído de esperança. E Deus, em primeiro lugar, que tem o propósito de fazer com que Ezequiel voltasse a acreditar no restabelecimento do povo que estava no cativeiro, mostra, de fato, a realidade física, substancial, existencial do povo na Babilônia. Em segundo lugar, precisamos destacar que temos a percepção de Ezequiel de que só Deus, segundo a sua vontade, pode tirar mortos dos sepulcros, trazendo-os à vida. Primeiro, Deus mostra a realidade física, existencial, substancial do povo de Israel. Essa é a realidade, isso é fato. Tenha consciência disso. Não há como fugir disso. Esta realidade, entenda que, de fato, existencialmente, o povo está vivendo nestas circunstâncias. As circunstâncias de dor. Em segundo lugar, nós temos a percepção de Ezequiel, por conseguinte, portanto, de que só Deus, segundo a sua vontade, pode tirar mortos dos sepulcros, trazendo-os à vida. É o que destaca o verso 2. Se não, notem comigo. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Verso 3, então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu sabes. Diz-me, profetiza a estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Só Deus pode arrancar dos sepulcros existenciais, restabelecendo a dignidade, a honra. Só Deus pode arrancar dos sepulcros espirituais, das tumbas espirituais. Só Deus, por meio do seu Espírito, pode provocar metamorfoses radicais em seu tio, em seu pai, em sua mãe, em seu vizinho, destituído de salvação. Só Deus é capaz de mudar radicalmente a história de gente que não tem um pingo de consciência do que é ser gente na vida. Só Deus pode mudar circunstâncias negativas, sepulcrais.
que envolve pessoas, só Deus. E aí nós podemos pensar em duas coisas. Primeira, que tem a ver com a realidade de restabelecer o que é físico, o que é material. Porque o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel tem a ver com a realidade histórica que envolvia o povo de Israel, isto é, de cativeiro, de perdas. Então, nós podemos entender, por conseguinte, que Ezequiel, capítulo 37, comunica-nos que nós podemos, confiados em Deus, ante as perdas, no tocante às questões físicas, substanciais, que passam a nos envolver, que Deus pode restabelecer, que Deus pode restituir, que Deus pode repor. Talvez seja um emprego que você perdeu há uma semana, há um mês, há um ano. Talvez seja uma doença que está te envolvendo. Talvez seja uma crise intrafamiliar que está causando dor em sua alma. E o seu travesseiro, quando você põe a sua cabeça durante as madrugadas, está sendo constantemente coberto por lágrimas. Deus pode restabelecer o que foi perdido. Deus pode arrancar gente dos cativeiros existenciais, de situações físicas, socialmente falando, deploráveis. A exemplo do que Jesus fez com o endemoniado gadareno que vivia em sepulcros, que não tinha uma vida social digna, que vivia à margem da sociedade, e Deus restabeleceu socialmente, por meio de Jesus, a sua dignidade. Nós precisamos entender que Deus faz coisas extraordinárias em nossa vida, considerando-nos as questões físicas, materiais também. Nós precisamos entender que quando as coisas começam a apertar, quando a despensa começa a faltar o pão, o que precisamos, que Deus pode restituir, que Deus pode enchê-la. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o Deus que trata das questões espirituais, que tem a ver com a alma, que tem a ver com a mudança de consciência, com a mudança de condição natural, também pode transformar, proporcionar metamorfose no que diz respeito às questões físicas, materiais, que passam a envolver-nos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é que Deus pode resgatar pessoas perdidas espiritualmente, trazendo-as à vida. Me vem à mente a conversa de Jesus com Nicodemos, quando em um determinado momento da conversa, Jesus disse a um homem extremamente religioso: você precisa nascer de novo. Em síntese, Jesus, de acordo com o evangelista João, quis destacar, ressaltar Nicodemos que é impossível alguém nascer de novo, alguém mudar de vida radicalmente. Isso tem a ver com as questões comportamentais. A mudança é interna, é subjetiva. E o reflexo dessa mudança é o que nós fazemos no que diz respeito às questões comportamentais. Deus está dizendo a Ezequiel: quando o meu espírito sopra, mudanças radicais começam a acontecer. Quando o Espírito de Deus sopra em nossa casa, em nossa vida, mudanças, transformações, coisas grandiosas começam a acontecer. É impossível alguém ser restabelecido na vida. É impossível sem ter o sopro do Espírito envolvendo-o. É impossível alguém nascer de novo, tornar-se gente nova, pessoa nova, com nova perspectiva, com novos sonhos, com novos ideais, novos comportamentos, sem que o Espírito Santo de Deus tenha soprado. O Espírito Santo de Deus tem soprado na sua casa? O Espírito Santo de Deus tem soprado na sua vizinhança por intermédio da sua vida? O Espírito Santo de Deus tem agido por intermédio do que sai da sua boca?
É preciso entendermos que a nossa sociedade só vai adotar mudanças radicais quando o Espírito Santo de Deus, de acordo com a santa e perfeita vontade de Deus, começar a soprar. E a igreja precisa se curvar, intercedendo em favor da mesma, porque, meus irmãos, não adianta promovermos mudanças no campo social, recorrendo-nos a políticas públicas, se não estivermos de joelhos, intercedendo-nos, colocando o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa vizinhança, o nosso estado, o nosso país, diante de Deus, clamando, dizendo, ó Deus, em nome de Jesus, sopra, sopra, sopra. A percepção de Ezequiel, volto a ressaltar, foi de que só Deus, segundo a sua vontade, e nós sabemos disso, nós somos bons calvinistas, não há como alguém nascer de novo sem a ação do Espírito Santo. Isso tem a ver com a vontade de Deus. Segundo Jesus, na conversa com Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, é como o vento. O Espírito Santo não é manipulável. O Espírito Santo não pode ser persuadido por ninguém. Ele segue o que foi designado pelo Pai. Ele age de acordo com os desígnios soberanos do Pai. E quando ele sopra em determinadas regiões, em determinadas casas, em determinados indivíduos, ele sopra porque o Pai designou que no momento, no que diz respeito à história de alguém que você conhece, o Espírito Santo vem a soprar, como soprou na sua vida, como soprou na minha vida, e por isso estamos aqui. Os destaques dos versos 3 a 6 são de que Deus pode pôr vida onde não há. A palavra do Senhor é vida, e por essa razão injeta vida em mortos vivos. Cristo Jesus é a palavra de Deus, substancializada, fisicalizada, é a palavra que andou, que pisou nesta terra, que conviveu com os homens. É a palavra que exemplificou o que Deus é por meio de atitudes. O que significa pôr tendões sobre vós? Verso 6. Os músculos, meus irmãos, só são inseridos nos ossos graças aos tendões. Músculo é sinal de força. Deus então está dizendo, eu vou pôr força na fraqueza. Deus está dizendo, eu vou pôr força em um povo que está sem força. Em um povo que foi chupado. Ou seja, que todas as suas energias chupadas estão pelos babilônios. Eu vou pôr força nesse povo. Eu vou pôr força nesse povo. Deus põe força onde não há. Deus põe força onde não há. O que significa, farei crescer carne sobre vós. Verso 6, a carne une todos os pedaços existentes no corpo. Deus está dizendo, eu vou unir o que se dividiu. Eu disse há pouco que o reino de Israel foi dividido em 931 a.C. Deus está dizendo, eu vou unir o que foi dividido. Talvez você está vivendo dentro da sua casa uma desunião. Talvez na sua família há alguém que não conversa com você. Talvez no seu serviço há alguém que deixou de conversar com você. Alguém que você tinha prazer de sentar e ouvir e conversar, mas que não conversa mais com você. Deus é o Deus que restabelece as relações sociais. Deus é o Deus que une o que está dividido. O que significa sobre vós estenderei pele, verso 6, a pele protege o corpo das agressões externas, é uma grande capa de proteção. Deus está dizendo, eu vou proteger dos inimigos, vou salvar, arrancar das mãos dos inimigos, eu vou tirar o povo do cativeiro. O povo estava no cativeiro desde 597 a.C., Deus está dizendo, eu vou proteger o meu povo, eu vou pôr capa, eu vou pôr escudo, metaforicamente falando, eu vou proteger meu povo. O que significa, porém, em vós, o Espírito vivereis, verso 6, significa vida, fôlego, ânimo, disposição, recomeço, novo rumo. A partir de hoje, Ezequiel, a realidade subjetiva, de consciência,
psicológica do povo há de ser mudada. Se há desesperança, haverá de ter esperança. Se há um sepultamento da esperança subjetivo, psíquico, há de haver um restabelecimento da mesma. Terceiro e último lugar, considerando-nos que Deus tem um propósito aqui de restabelecer a esperança no coração de Ezequiel, temos a atitude de confiança de Ezequiel na palavra de Deus, verso 7. Então profetizei, segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Ezequiel profetiza segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus havia ordenado. A cena seguinte é do recomeço, firmado na palavra de Deus e não nos costumes pagãos. Nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, em função do que nós temos vivido nos últimos anos, confiarmos nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Nós estamos vivendo em um contexto social caótico, confuso. Assassinatos, crimes hediondos, roubos, corrupção. O nosso país, no final do ano para cá, se tornou um país, segundo muitos, dominado pela corrupção. E tem muita gente cabisbaixa, em função da atual realidade governamental que envolve o nosso país, com relação à igreja na terra. Gente imaginando que a igreja há de ser calada, amordaçada. Eu venho aqui te dizer em nome de Jesus, confie na palavra de Deus. Em 64, Nero, o imperador insano romano, tentou calar a boca da igreja. Vocês sabem que mesmo com a morte de Pedro e de Paulo, a mando de Nero, a igreja continuou. E alguém já disse que o sangue dos mártires foi e continua sendo a sementeira da igreja. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. A igreja do Senhor, militante na terra, é triunfante. O seu cabeça, o seu general, não é o pastor, não é o presbítero, é Cristo. É Cristo, o que venceu a morte, o que triunfou, o que não ficou no sepulcro. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. E Ezequiel, Deus está dizendo a Ezequiel, confie. Eu vou tirar meu povo das garras dos babilônios. Confie. Abra a boca e profetize. Abra a boca, meu irmão e minha irmã, e venha profetizar. Falar do evangelho, anunciar a palavra, falar do evangelho neste bairro, nessa vizinhança. Pregue Cristo, fale de Cristo, creia que por meio da palavra anunciada, propalada, o Espírito Santo pode mudar aquele indivíduo que convive com você, que humanamente falando, é impossível ser submetido a uma transformação comportamental ou existencial radical. Creia que Deus pode fazer isso. A cena do verso 6 em diante destacam tais versos. É de um som, o ruído do recomeço. O sinal, a evidência de que um novo momento estava surgindo, uma nova cena. Ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, verso 7, a ideia de unidade no caos. O povo reunido e unido, cada osso ao seu osso, verso 7, a ideia de respeito às individualidades no caos. Deus está dizendo, eu vou unir o povo e cada membro desse povo há de ser tratado de acordo com o que cada um vive. É o respeito à individualidade de cada um. Na igreja, nós temos os nossos dramas, as nossas inquietações, nós somos membros de um corpo só, mas somos pessoas, possuímos as nossas limitações, das nossas vulnerabilidades, somos indivíduos, e Deus trata com cada um de nós, porque Deus é assim. Tendões, verso 8, a ideia de mobilidade de quem vai viver livre, sem opressão
escravocrata do inimigo. Tendões da ideia, verso 8, de mobilidade. Deus está dizendo: o povo que não pode se movimentar, que não pode sair da Babilônia, vai sair. Eu vou dar liberdade a esse povo. E por fim, espírito que vem sobre os quatro ventos, assoprado sobre os mortos. A ideia da pessoa de pé, firme diante de Deus, com a capacidade de fazer a vontade de Deus. Deus está dizendo, o povo que foi para o cativeiro por conta do pecado, agora vai viver de acordo com a minha vontade. Eu vou restabelecer esse povo, tratando precisamente, cirurgicamente, em cada um, para que cada membro desse povo venha voltar a viver de acordo com a minha palavra. A volta à terra de Israel. Verso 12, parte B ao 14. É a promessa aí. Aconteceu, vocês sabem, em 538 a.C., Ciro, o rei da Pérsia, derrota os babilônios e decreta a volta dos exilados a Israel. A palavra se cumpriu. Anos depois, o povo saiu da Babilônia. A palavra de Deus sempre é cumprida. A igreja, juntamente com seu noivo, de acordo com a consciência escatológica do Apocalipse, há de triunfar sobre os seus algozes. Essa é a palavra que temos que ter em nosso coração, em nosso peito, em nossa alma. Eu concluo esta mensagem mencionando o que ocorreu na Inglaterra a partir de 1739, com John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Um grande avivamento. Vocês sabem que à época a Inglaterra estava economicamente quebrada. Espiritualmente, os crentes estavam vivendo em um momento ruim. O Espírito de Deus sopra. E por meio de John Wesley, de Charles Wesley, George Whitefield, uma mudança extraordinária acontece naquele país. Muitas conversões. Segundo os biógrafos de George Whitefield pregava às vezes para 5, 10, 15, 20, 30 mil pessoas. O evangelho sendo propalado e muita gente sendo mudada, sendo transformada. O Espírito de Deus soprou naquele país. Conversões das mais variadas, a economia restabelecida, a condição social do povo restabelecida. Deus fez coisas extraordinárias na Inglaterra e hoje, a Inglaterra é o que é, segundo alguns, porque Deus, a partir de 1739, resolveu soprar o seu Espírito, usando a vida de John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Deus pode soprar nessa igreja. E a partir da sua vida, coisas extraordinárias começarem a acontecer neste bairro, nessa cidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.